Glória a Deus. Meus amados, vamos buscar a presença de Deus. Eterno Deus, nosso Pai, que está no céu, nós estamos na Tua presença, meu Deus, nessa noite. Estamos agradecidos por esse dia que Tu nos deste. Queremos Te pedir nesta hora, Senhor, que Tu estenda a Tua mão poderosa, abençoando grandemente esse trabalho, que nós possamos nessa noite desfrutar da Tua gloriosa presença. Vem tomar a primazia neste culto, meu Deus, abençoando a cada um dos Teus filhos que já estão aqui, os que vêm em caminho, meu Deus, abençoa do mesmo jeito, traz em segurança, e assim, meu Deus, toma o primeiro lugar nas nossas vidas, que nessa noite, meu Deus, Tu possa fazer obra extraordinária no nosso meio, que Tu possa, meu Deus, batizar com Teu Santo Espírito, ó Pai, renovando as nossas vidas, meu Deus, adiante de Ti, salvando a alma, meu Deus, para o Teu reino. Assim, Jesus querido, entregamos, meu Senhor, esse culto nas Tuas mãos, meu Pai, que Tu venha nos abençoar de maneira especial. Tudo nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o número 1. Vamos cantar o número 545. Toda a igreja adorando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Queridos, leiamos a palavra de Deus. Convido o missionário irmão Joimar para ler a palavra do Senhor, texto oficial. Em seguida, o obreiro auxiliar irmão Vila Novas estará fazendo a oração de gratidão a Deus pela leitura da palavra. Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada, o livro de Isaías, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Os irmãos encontrem para junto lermos a poderosa palavra de Deus. Livro de Isaías,
capítulo de número 7. Os irmãos encontraram, diga amém. Isaías capítulo 7 diz assim: Sucedeu, pois, no dia de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalia, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não a puderam. Quando informaram a casa de Davi que a Síria tinha feito uma aliança com Efraim, então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, da mesma forma que se agita as árvores do bosque com a força do vento. Então disse o Senhor a Isaías: Isaías, saí tu agora, tu com teu filho, que se chama Seá-Jazuben, saí ao encontro de Acais, que se encontra na outra extremidade da piscina superior, ao caminho do campo do lago do lavadeiro, e diz a ele: não temas, nem te desanime o teu coração, por causa daqueles 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalia, dizendo: vamos subir contra Judá, vamos amedrontá-la, vamos atacá-la e repartá-la entre nós, e façamos reinar no meio dela o filho de Tebel. Mas assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Deus de glória, neste momento, ó Pai, foi lida a Tua palavra, ó Deus eterno. Que Tu venha abençoar, Pai, todos que entrarem os portais da Tua casa hoje, nesta noite, nesta hora, neste momento ímpar, Pai, que estamos a Te louvar, a bendizer-Te. Que Tu venha agraciar-nos com a Tua presença, ó Deus, pois buscamos, meu Pai, estar na Tua presença, fazendo, Pai, o que é a Tua vontade sobre nós. Que Tu venha abençoar com a Tua grandeza. Pai, usa, Pai, aqueles que amam entoar hino, a louvor e a tiro, ó Deus Santo. Enche os nossos corações de júbilo da Tua paz, do Teu amor, ó Pai eterno. Que Teu Espírito venha nos batizar, Pai, a convicção que temos de ser adorador na Tua presença. Senhor, que Tu venha abençoar toda a sorte de bênção, os Teus eleitos, os Teus ungidos e Tuas ungidas, ó Pai eterno. Assim Te rogamos e por fé Te agradecemos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que reina para todos sempre. Amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Outro lugar melhor do que este lugar, né, irmãos? Estamos aqui na presença do Senhor. Então, nessa noite, um momento que se constitui também de grande alegria para mim é a presença do meu tio, né? Que ele veio do Rio e veio fazer uma visita. Há 34 anos a gente não se via. A tia Dora também está conosco, lá do Marabá. Então, eu tô este povo hoje estamos visitando. Eu queria que eles ficassem de pé para a igreja conhecer, tia Demi. A tia Dora, por favor. Tá aí, irmãos. Esses aí são irmãos do Pai, viu? Está nessa noite aqui nos visitando. Então nós vamos cantar um hino bem conhecido. Vamos cantar aquele hino Por um Mundo Melhor, do Novo Som. Peço que os irmãos me ajudem. Quero oferecer esse hino para esta igreja maravilhosa e para o tio Demi e a tia Dora também, que está conosco nessa noite, né? Este hino ele não fala de dois princípios básicos, né? O primeiro é que o Senhor nos criou para adorar a Ele. E o segundo é que nós temos que levar esta paz por um mundo melhor, né? Então que nessa noite nós possamos nos encher dessa alegria e contagiar todos com esta paz por um mundo melhor. Eltonzinho, é com você. O vento leva folha seca pelo ar, a qualquer canto, pra qualquer lugar. Há pessoas que parecem folhas secas ao luar, sem saber onde chegar. Será que existe de uma fonte só jorrar água salgada e água para beber? Na verdade, uma canção de amor não dá pra entender. Se alguém não ama o que vê, ó Jesus, foi você que nos criou. Só pra te louvar, pra poder levar por um mundo melhor. Confiamos em você e pode
esteja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu hoje até pedi ao pastor para estar aqui agora, fazendo reflexão a respeito da palavra de Deus. Esses dias eu tenho lido muito, não vou dizer que é pouco, não é muito, porque eu tenho tempo para isso. E tenho feito reflexão sobre as coisas de Deus, sobre as coisas desta vida. E eu quero dizer a vocês, sobretudo aos mais novos, a gente quando é jovem, tem um fôlego da vida todo à nossa disposição, a gente não faz muito raciocínio. Nós nos preocupamos com as coisas que nos podem ser úteis no decorrer e no desenvolver da nossa vida. Isso é verdade. E todos devem assim pensar. Ter esforço para conquistar espaço na sociedade onde vivemos, para poder termos uma vida adequada, honesta, digna, justa, como convém aos servos de Deus, como convém aos santos de Deus. Então a gente tem que se esforçar. E depois, quando a gente vai vivendo, vai atingindo a idade, não é? Já do terceira idade, a gente começa a refletir nas coisas desta vida. E muita gente até diz assim: agora está na hora de procurar a igreja, agora está na hora de ser crente, agora está na hora de buscar a Cristo Jesus. É verdade, e deve fazer. Mas só que essa hora é agora. Eu vi no domingo passado o irmão Deone falando aqui a respeito do hoje, do agora. Eu prestei muita atenção no que ele quis dizer. Estava muito atento às palavras dele. Irmão Deone, você tem razão. O agora, o hoje é agora, não é amanhã. Amanhã é outro acontecimento. Pois bem, e eu quero ler para a nossa reflexão a palavra de Deus, escrita no livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 14 até o verso 16, que diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e a ele te dominará. Louvado seja Deus. Irmãos, aí você vai me perguntar assim: bom, e o que tem a ver a palavra de Deus com o seu raciocínio? Vamos nos situar inicialmente no verso 17, do verso 15, que diz: E porém inimizade entre ti e a tua semente, e a tua semente, e esta te ferirá a sua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Vejam bem, aqui é o início do mal, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Embora eu tenha que encerrar um pouco mais cedo, porque a gente sabe que os cultos são pequenos, hoje curtos, mas isso delonga um espaço bem maior. Mas eu vou resumir o que for possível. Então vejam bem, falar sobre o mal. Eu tive lendo a respeito da lição de hoje, e que me chamou muita atenção. Eu fiquei muito apreensivo com as coisas
que o pastor Zé Gonçalves escreveu. Eu conheço o pastor Zé Gonçalves. É um homem muito inteligente e preparadíssimo. E é por isso que ele é um dos escritores das lições bíblicas da CPAD. Vejam bem, Jó e a realidade de Satanás. Deus, quando falou, dizendo que a semente da mulher, com o calcanhar, pisaria na cabeça da serpente. E disse também, e a serpente podia lhe morder o calcanhar. Ponto. Nesse momento se instituiu o mal. Aí você vai me perguntar, e Deus instituiu o mal? Agora aqui é que entra a explicação que eu quero fazer. Me permita, meu pastor. Deus não instituiu o mal. Mas Ele não é Senhor de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, sim. Onisciente, sobretudo nessa questão. Deus deu ao homem, e à mulher principalmente, porque a mulher foi quem induziu o homem a pecar. Mas Deus deu ao homem uma responsabilidade bem maior. Não coma do fruto. Deus proibiu. E coube ao homem também proibir a mulher dizer a mesma coisa. Mas eu suponho que Adão não tenha dito nada para ela. Tanto que aqui Deus disse: tu terás dores de parto e obedecerás ao teu marido. Pronto. Aqui é uma ordenança. Bem, quanto à questão do mal, eu começo a dizer a vocês o seguinte: todos nós queremos liberdade. Veja bem, liberdade. As mulheres estão lutando por liberdade de espaço na sociedade. Os jovens também lutando por isso, mais espaço, por liberdade. Enfim, todos os segmentos sociais querem liberdade social para poderem trabalhar, pensar, raciocinar, emitir raciocínios, enfim, ideias e por aí afora. Deus deu ao homem o poder de pensar, de raciocinar. Deus deu essa liberdade. Deus, com isso, vejam bem, Deus não criou o pecado, repito. Deus deu liberdade ao homem. Agora, o que eu gostei do Zé Gonçalves é que ele escreveu aqui umas coisas que eu concordo em gênero, número e grau. Zé Gonçalves diz o seguinte, no livro de hoje, obrigado, minha irmã. Ele diz o seguinte, falando a respeito de liberdade. Nesse aspecto, quer dizer, no aspecto de liberdade, o mal não existiria como uma realidade absoluta. Se nós temos liberdade, o mal não pode existir como liberdade absoluta. O mal só existe com a liberdade que nós limitamos e concebemos em fazer. Então, neste aspecto, o mal não existiria como uma realidade absoluta, de natureza espiritual. Mas seria uma imperfeição ou uma limitação daquilo que é e que existe. O que isto quer dizer? O mal só existe por causa da nossa liberdade. Depois a gente junta tudo. Obrigado, irmão. Viu? Então, o mal só existe por causa da liberdade que Deus nos concede. Aqui é que eu quero falar para a igreja. Se Deus nos concede liberdade, vamos saber usar a liberdade que Deus nos dá.
nós, quando fazemos as coisas, é porque queremos. Deus nos deu o direito de pensar no bem e no mal e escolher entre o bem e o mal. Deus nos deu essa liberdade. Preste bem atenção. Deus nos deu a liberdade. Ele não criou o mal. O mal se manifesta pela a liberdade excessiva que nós temos e fazemos ela prevalecer em determinadas situações. Aí aparece o mal. E é sobre essa questão de liberdade excessiva e saber usar a liberdade que eu quero chamar a atenção da igreja. É por aí que nós devemos ter consciência da nossa fé. Se Deus me deu liberdade de escolher entre o bem e o mal, eu também tenho a liberdade de escolher a minha fé. A minha fé. Porque eu não sou forçado a escolher ser crente. Ninguém aqui foi forçado a ser crente. Nós estamos aqui por um simples fato, pela nossa vontade, pela nossa escolha. E eu quero mais dizer à igreja, porque muita gente diz assim: foi o Espírito Santo que tocou naquela pessoa, tocou nos crentes para que eles se pronunciassem e aceitassem Jesus. Aqui eu discordo, porque nós temos o direito de escolher, nós temos a liberdade de escolher, Deus nos deu esse poder. Aí sim, vejam bem, se Deus nos deu esse poder de escolha entre o bem e o mal, nos deu também o poder de escolher a Deus como seu superior. A gente lendo a história e estudando um pouco filosofia, a gente vê aqui Antigo Testamento, foi no início da criação do homem, o que nós acabamos de ler. Mas a humanidade foi crescendo, foi evoluindo, e esqueceram desses mandamentos que aqui estão escritos, apesar de Moisés ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, que são palavras muitas vezes textuais do Senhor, o nosso Deus. Mas o homem foi passando por essas coisas todas e se esquecendo do poder de Deus. Deus tem um poder absoluto. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Está onde Ele quer estar. Deus interfere em tudo quanto existe no universo, na natureza que nos move. Mas veja bem, se Deus dá assistência a tudo isso, você pode dizer, mas então Deus interfere. Deus não interfere na maioria das ações do ser humano. Deus não interfere. Você sabe como é que Deus passa a interferir? No Antigo Testamento, como eu falei aqui, o homem foi esquecendo as ações de Deus e tudo aquilo que Deus tinha escrito para que o homem seguisse em direção a Ele, rumo a Ele. A gente passou, diga a gente, a humanidade passou a dar mais atenção, ou dar especial atenção, quando surgiu Jesus Cristo. Aí sim, surgiu o cristianismo e consequentemente os ensinamentos cristãos, como a gente sabe através da Bíblia. Antes havia um politeísmo muito grande existente no mundo. Deus do amor, Deus da guerra, Deus do mar, Deus não sei das quantas, e por aí afora. Não existia, o homem não pensava num Deus único.
o homem não pensava num Deus único. O homem pensava em vários deuses. O homem pensava assim. Mas até que um dia surgiu um homem, um filósofo, que concebeu que tudo que existe é comandado por um só homem, um só ser, Deus. É superior a tudo. Esse homem tinha o nome de Sócrates. E ele começou a pregar essa ideia. E por isso mesmo ele morreu. Os estudantes sabem disso, que ele bebeu, deram a ele cicuta, que é um veneno que começa a matar pelos pés. E Sócrates começou a morrer pelos pés. E deixou vários ensinamentos, mas o maior deles é este: Deus existe, é um só homem, é um só ser, comanda todas as coisas visíveis e invisíveis, porque no pluralismo religioso, eles acreditavam na espiritualidade dos males. Então, o mal já existia, e até com maior intensidade, mas existia por quê? Por causa da liberdade excessiva do homem. Então, quando Cristo veio à Terra, pregando o seu Evangelho, deixando o caminho de salvação para a vida eterna, aí o homem começou a se tocar. E começou a se manifestar. E Jesus Cristo, eu lendo a Bíblia essa semana, eu também me toquei muito. Os apóstolos foram escolhidos por ele. A gente sabe que os apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo. 12 homens de todas as camadas sociais. Tinha discípulo médico, discípulo sapateiro, discípulo cobrador de imposto, pescadores, então a maioria deles eram pescadores, enfim, gente de todas as camadas sociais. Mas eles estavam alheios àquela pregação de Jesus Cristo. Tanto que ele falando com Pedro, disse: Pedro, eu estava lendo Mateus 4, e ele falando com Pedro, disse: Pedro, presta atenção às coisas. Aliás, não foi Mateus 4, foi mais à frente. Disse: Pedro, eu estou aqui orando e pedindo ao Pai que te dê entendimento para que tu possa levar estes ensinamentos adiante, e os que te ouvirem possam ser realmente convictos. Aqui não é a palavra da Bíblia, é a minha palavra. Serem convictos desta condição ou dessa necessidade de conversão ao que é santo e ao que é justo e ao que é perfeito, que só é Deus, o Pai. E a gente vê depois os exemplos de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando João falava. E por aí afora, a gente vê muito a Bíblia expondo esse princípio. O que a gente deduz de tudo isso? Que nós temos que ter a nossa liberdade, temos que ter nossa liberdade, sim, mas temos que saber usar a nossa liberdade. E aqui, como eu falei, aqui um tema bem longo,
Mas para reduzir, nós somos conscientes de que temos que seguir a Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela deve seguir a Cristo sobre todos os aspectos. Aí sim, é que nós passamos a ser vigiados. A partir do momento em que eu me disponho, você se dispõe, ou qualquer pessoa se dispõe a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, aí, como Cristo disse e deixou, surge a pessoa do Espírito Santo, que vai dar assistência àquele novo convertido. Não foi o Espírito Santo que levou aquele cidadão ou cidadã a se converter. Não. Foi o toque da palavra de Deus, pela consciência adquirida, pela memória, pelo cérebro. Aí entra a voz da razão, que é um outro estudo. Aí a gente começa a sentir a necessidade de conversão a um ente religioso. E esse ente religioso só pode ser o Filho de Deus, Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então nós aceitamos a Jesus. Chegamos e nos confessamos aqui: eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor dará as bênçãos. A partir dali, o Espírito de Deus passa a nos dar assistência, não permitindo, aí sim entra a ação de Deus, não permitindo que todos os males que a gente queira fazer ou faça pelo excesso de liberdade que temos, ele possa prejudicar a mim, a igreja, a um irmão, a um outro elemento, a sociedade. O Espírito age poderosamente para que aquele crente não possa, possa agir de maneira coerente com o princípio deixado por Cristo, para que a gente possa pecar menos possível. Nós só pecamos porque fazemos uso em excesso da liberdade que Deus nos dá. É isso que eu quero que a igreja pense e raciocine, porque nós temos liberdade, irmão, demais. Deus nos dá uma liberdade plena, não dá absoluta, mas é plena, que é diferente da absoluta. Absoluta só Deus, mas Deus nos dá a liberdade numa condição de escolher entre o bem e o mal. E eu chamo a atenção da igreja: irmão, vamos nos conscientizar, vamos pensar mais nessa história de liberdade excessiva que pode nos levar ao pecado, pode nos distanciar de Deus. Existe um elemento, existiu aliás, um filósofo, era filho de pastor, cresceu na igreja e até a adolescência, a idade segundo a história de 17 e 18 anos, era crente. Depois, e um crente muito bom. E depois começou a ler, era muito inteligente, e a inteligência dele foi crescendo, e ele adquirindo mais conhecimentos. Tanto que chegou a duvidar da existência de Deus. Nietzsche é o homem desse cidadão. Eu gosto de ler as coisas de Nietzsche para a gente poder avaliar o ser humano, para a gente poder se colocar no lugar alheio e ver até onde pode nos atingir, até onde também podemos atingir os outros. E isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. A liberdade do crente é uma liberdade onde a gente pode exercer o chamado livre-arbítrio.
que é a escolha entre o bem e o mal. E a partir do momento em que eu escolho o mal, aí começa a surgir a história do pecado. Se eu escolho o mal, surge o pecado. Aí, consequentemente do pecado, uma derrocada de ações acontece. E a gente se torna distante de Deus. Então, eu chamo a atenção da igreja nesta noite. Vamos raciocinar a respeito dessa liberdade que Deus nos dá. É uma liberdade muito grande. E a gente está brigando aí afora por mais liberdade. As mulheres, liberdade, eu acho justo. Porque a mulher na empresa, ela pode exercer cargo tanto quanto um homem. Ela pode. Ela não pode botar força tanto quanto o homem, que também tem suas limitações. Mas a mulher, em certos aspectos, ela sobrepuja o homem. Por exemplo, na organização, é muito meticulosa a mulher. Eu trabalhei em repartições com mulheres. Eu comecei com 20 anos de idade. E elas sempre foram muito meticulosas. E eu adquiri um hábito também de ser organizado. Hoje não, já estou relaxado, mas eu era muito organizado. Na minha casa, eu sou capaz de botar as minhas coisas e no escuro eu chegar e meter a mão sabendo o que estou pegando. Se ninguém mexer, eu sei o que eu estou fazendo, no escuro, por causa da organização. Isso eu aprendi com as mulheres, porque passei a observar maneiras como elas trabalham, e eu cheguei a essa situação. E um dia uma mulher, uma colega minha de serviço, me viu no serviço, a gente trabalhando, e eu exigindo, que eu era chefe de seção nessa época, exigindo dos meus colegas mais eficiência no trabalho. Ela me disse assim: você é perfeccionista? Eu fiquei assim, eu digo, não. Por quê? Porque você está exigindo demais. Tudo seu tem que ser limpo, tem que ser bem feito, tem que ser bem planejado. Claro. Eu comecei a trabalhar numa secretaria de colégio, que era o colégio diocesano. Eu fui secretário durante 3 anos. Depois fui técnico em análise clínica, onde a gente não pode errar. No dia que eu errei, quase fiquei cego. E por isso tive que me afastar. Então a gente tem que aprender a trabalhar. E fui para o banco. Lá é que a gente não podia errar, porque se errasse prejudicava as pessoas. Então, meu irmão, a gente tem que aprender a ser correto. Eu só, muitas vezes, eu me desvio do caminho da perfeição, da honestidade, vamos assim dizer, que às vezes também, muitas vezes, você é desonesto. Você é desonesto não só em meter a mão no que é alheio, não. Na maneira de pensar, na maneira de agir, muitas vezes nós somos desonestos porque prejudicamos o nosso irmão. Isso é desonestidade. Não é só meter a mão no roubar, não. Tem outros atos que a gente pode ser desonesto. E é por isso que eu trouxe essa questão para a igreja, para que a gente possa raciocinar, pensar. Vamos ser cristãos com mais consciência, com mais dedicação, com mais amor. Aqui entrava a história do amor. Eu vou só dar um toque. Amor, que é amor, não tem coação nenhuma. Ninguém é coagido ou forçado a amar. Ninguém é coagido ou forçado a amar. Amor coagido é estrupo. Estrupo não é só aquilo que acontece com o homem ou a mulher à força. Não. Estrupo também pode ser quando eu
pela minha consciência, forço as pessoas, aí tanto faz ser homem como mulher, a fazer coisas que contrariam a razão, a consciência. Isso é um estrupo, tá? É um estrupo que acontece. Estou já deixando, pastor. Então, irmãos, o amor de Deus é um amor que é espontâneo. É um amor espontâneo. Porque Deus não aceita amor forçado. Porque Deus não coage ninguém. Deus não força ninguém. Deus quer as coisas acontecendo naturalmente, de boa vontade e de boa fé, e boa disposição. Então, fica a palavra de hoje aqui. Depois, no dia que eu tiver outra oportunidade, vamos falar em outra coisa. Tem um assunto que eu gostaria de falar muito para a igreja: fé. Depois a gente conversa mais. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Aleluia. Está bem? De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz por toda a minha vida, salvou-me por um Deus em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo, na condição de um pecador. Quando achei desfalecido, tomei a decisão que Ele salvou. A melhor coisa que eu já fiz por toda a minha vida, salvou-me por um Deus em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa aceitar Jesus. Querido Deus, amado e glorioso Pai, Senhor da glória, neste momento te rendemos louvores e graças, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido na noite deste dia. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por tudo quanto recebemos da Tua parte, pois temos certeza, Senhor Deus, que o Teu Espírito, Senhor, tem corroborado conosco a cada dia, Senhor Deus, para que tenhamos comunhão contigo, Senhor da glória. Pai querido, te apresentamos pedidos de oração, cada um, Senhor Deus, dos teus servos que irão viajar, enfim, Senhor, em todas as atividades, abençoe em nome de Jesus. Então, nós te apresentamos também, meu Pai, as irmãs aniversariantes, irmã Terezinha Moura e a irmã Ruth. Deus abençoe a cada uma das tuas filhas, Senhor, abençoa as suas famílias e assim, meu Deus, abençoa toda a tua igreja. Tudo nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
sejam com todas e todos agora e sempre. Irmão, mãozinha no coração, Pai do Senhor, para os queridos.